que o nosso povo, 70% do povo amado do Brasil, povo amado, meu povo, votou no Bolsonaro aqui em São Paulo. Sabe, quase 70% no Rio. Quase 70% no Rio Grande do Sul, no Sul todo, no Norte, no Centro-Oeste. Então o nosso povo todo virou gado, nosso povo todo virou fascista, não, nosso povo votou revoltado. Te lembra disso, meu irmão? Votou revoltado com a devastadora crise econômica e com a generalizada corrupção que o Lula patrocinou lá e com quem está agarrado hoje. Nosso povo é porque é muito presa fácil da lambança e da mentira e das emoções. Não é só lambança e mentira, é emoção. É o cara ter uma paixão. Sabe, um país que tem paixão por política é um país doente. Porque político, sabe, todo mundo tem que olhar para político com um pezinho atrás, com inteligência, negócio de fígado, de coração. Mas vamos lá. O Brasil, quando eu fui ministro da Fazenda, o Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 10 bancos. E o Brasil tinha 1.000 bancos. Hoje tem 5 bancos concentrando 85%. Se todas as padarias de São Paulo fizerem um jantar e acabar com a concorrência, acabando a concorrência, o preço do pão vai para o espaço e você, se quiser comer pão, morre na mão deles. Pois é isso que se chama de cartel. Foi produzido pelo PT na base do suborno. Foi produzido um cartel de bancos que simplesmente, hoje no Brasil, 5 bancos acumulam 85% das transações financeiras e 4 deles estão no ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo. Tu acabou de ouvir, meu irmão? 6 milhões de empresas, 66 milhões e 600 mil de nós estamos humilhados pelo juro alto, pela correção monetária, pelas multas, etc, etc. E dos 5 bancos que acumulam tudo no Brasil, 4 estão na lista dos 10 bancos mais lucrativos do planeta Terra. Não tem nenhum chinês, a economia que está mais bombando no mundo, não tem nenhum alemão, não tem nenhum italiano, tem um espanhol, porque ganha aqui no Brasil, que é o Santander, mas é aqui. Lá na Espanha ele não ganha o que ganha aqui. Por quê? Porque eles compraram o sistema político. Então eu estou falando do modelo econômico, imposto, juro, investimento. Portanto, quanto dinheiro eu tenho para fazer a educação do povo, da saúde do povo, da infraestrutura do povo, etc, etc. É isso que importa. E o outro lado é o modelo de governança política. Pare comigo, Igor, você é um cara inteligente e tem muito juízo crítico. Esqueça que eu sou candidato. Me considere aqui um cientista político que tem que ser avaliado. O Brasil voltou a ter uma democracia, sob o ponto de vista de eleger o presidente da República, em 1989. Pois bem, fazendo da corrupção o modelo central, não é assim, a corrupção sempre é como o pecado. A gente sempre vai pecar. O que importa é se você se arrepende, se você procura não pecar mais e tal. Mas a corrupção é mais ou menos assim. É sempre uma falha do ser humano e o que importa aqui é se você pune, é que você não premia com a impunidade. No Brasil, o prêmio da corrupção é a impunidade geral. Um judiciário precaríssimo, uma legislação feita para proteger bandidos se ele tiver grana, para pagar um bom advogado, para explorar os processos políticos, mandar arquivar porque fez 75 anos, depois dizer que foi inocente, como é o caso do Lula, nunca foi inocentado. O Lula nunca foi inocentado nas condenações que recebeu. Olha como é chocante. O que aconteceu? Passou 5 anos, a imprensa parou de prestar atenção, muita grana, muito advogado poderoso, muita influência nos tribunais. Descobriram 5 anos depois que o juiz Sérgio Moro não era o cara encarregado de julgar o Lula. Então anula tudo e começa tudo de novo em Brasília. Só que o Lula inteirou 75 anos, aí tem outra lei que diz que o cabo mais velho de 75 anos não vai mais ser condenado. Então o que fizeram? Absolveram? Não. Arquivaram. E ele se apresenta enganando para as pessoas que foi absolvido. Só que, veja, o modelo de governança, estou lhe dizendo, faz desde o Collor. Então o Collor foi cassado. O Fernando Henrique foi desmoralizado a ponto do PSDB nem disputar a eleição hoje, está acontecendo, porque governou também com essa mesma gente. O Lula governou com essa gente, foi preso. A Dilma governou com essa gente, foi cassada. O Michel Temer governou com essa gente e foi para a cadeia. E o Bolsonaro, que prometeu enfrentar a corrupção do PT, aderiu ao Centrão, teve uma oportunidade de ouro e simplesmente se corrompeu de novo, porque o sistema descobriu que os filhos dele tinham roubalheira e não sei o que e tal, ele ficou com medo, foi lá, se entregou. A ponto, veja como é doída a vida brasileira. Do presidente do partido do Bolsonaro se chama Valdemar Costa Neto, que é um cara, veja no Google, a quem o Lula deu DENIT para roubar e foi preso e condenado no Mensalão. Não é negócio de... Esse foi condenado, pagou a cadeia. E aí aparece agora presidente do partido do Bolsonaro. Então eu estou falando de duas coisas. O modelo econômico que ferrou com todo mundo,
E o modelo de economia de política que simplesmente virou o Brasil uma eterna crise. E aí, veja, quando essa crise explodiu, ali em 2015, 2016, o desemprego saltou de 5,5% para 12%. Aquela população que o Lula levou para o crediário, subiu o crediário e tal, foi todo mundo para o SPC. Então o desemprego explodiu, o crédito implodiu e as pessoas ficaram revoltadas. Meu irmão, é você que eu estou falando. Isso não é em Marte, não. Aconteceu aqui no Brasil. Aí foram para onde? Votar no Bolsonaro. Eu estava lá, faça isso não, pelo amor de Deus. Faça isso não, pelo amor de Deus. Não faça isso, pelo amor de Deus. O Bolsonaro é um deputado corrupto do baixo clero, não tem história, não tem experiência, não tem proposta. Mas o povo tão revoltado estava, votaram no Bolsonaro. E agora a maioria esmagadora se arrependeu e sabe qual é a solução que o sistema está propondo? Voltar à causa que produziu o Bolsonaro. Você não está vendo não, irmão? Isso vai matar o nosso país. Mas matar um país não é matar uma figura e vai matar a tua vida. Você estava falando sobre o processo contra o Lula que o mandou para a cadeia e tudo mais. A impressão que eu tenho, talvez seja a mesma que a tua. Boa noite, Gisele. Chegou a Gisele. Desculpa. Houve ali um movimento. Você considera que houve ali um movimento para tirar o Lula das eleições? Porque à época, se eu não me engano, ele tinha 37% de intenções de voto, alguma coisa assim. Isso é mentira do Lula. É? De novo, se a gente fizer uma pesquisa para trás, por causa daquela destruição da economia brasileira... Você lembra do Celso Pitta em São Paulo? Lembro. Então o Maluf saiu popularíssimo e resolveu botar um cara desconhecido de fora de São Paulo para ser o prefeito, para ele ser o chefão do prefeito. Sim. E tal. Se elegeu e arrebentou São Paulo. O que aconteceu? O Maluf nunca mais ganhou uma eleição em São Paulo porque a turma responsabilizou corretamente a ele, Maluf, pela eleição do trágico governo Celso Pitta, que eu não quero falar mais porque já morreu, estou só fazendo história. Mal comparando, estava acontecendo a mesma coisa com o Lula. Quando o Sérgio Moro começou a fazer política com os autos contra o Lula estava na faixa de 15%, 16% em pesquisa. Tinha tido 84% de popularidade, elegeu a Dilma desconhecida, fez o conchavo com Michel Temer. Então, mais ou menos em 2018, ele tinha 15%. Não, antes do Sérgio Moro começar a lambança. Tá. E o que aconteceu? O Sérgio Moro foi transformando o Lula em vítima. Por quê? Porque o Lula administrou um governo generalizadamente corrupto. Eu estou dizendo aqui, o Lula hoje disse que eu minto. Pois eu renuncio à minha candidatura agora, se um petista mandar para você uma mentira que eu falei. E não só renunciar à minha candidatura, como quero que Deus me puna com a pior morte que existir se eu tiver alguma mentira nas denúncias que eu faço. Porra! É isso, sabe por quê? Porque eu não minto. Eu aguento assim, serra meu braço em nome do Brasil e eu aguento sem nem tirar o sorriso da boca. Agora, mentir eu não minto. Então vamos lá. O governo do Lula foi um governo que transformou, igual de trás, igual do atual, a corrupção no elemento central do modelo de poder. Isso é que eu estou falando. Não quero falar mal do Lula. Eu quero tentar que a gente ache a solução para a doença que está matando a nossa sociedade. O jovem brasileiro não acredita mais na política. Sabe, a linguagem da democracia é a política. Todo mundo acha que a política é um par de dinheiro de pilantra, que todo mundo é ladrão. Aí tem o ladrão do bem, o corrupto do bem e o corrupto do mal. Onde é que nós vamos parar? Percebe? Mas existe também, hoje em dia... Mas deixa eu te dar os exemplos, só do que eu falei em público. Tá. Então veja, procure no Google, meu irmão, para você ver se é verdade ou não é verdade o que eu estou falando. O Lula, PT, entregou Furnas para o Eduardo Cunha. Eu fui a ele e disse, não faça isso, o Eduardo Cunha é um grande corrupto e com Furnas na mão vai roubar e vai comprar a maioria da Câmara e virar presidente da Câmara. Ele disse, esse filho dá, que o Lula gosta de um palavrão e tal... Não vou dar. No dia seguinte eu soube pelos jornais que deu. Aí eu, pumba, denuncio. O Eduardo Cunha, pumba, me processa. Não me processa por calúnia, não. Me processa por dano moral, porque eu chamei de corrupto. Percebe? Lula deu Furnas contra a palavra que tinha dado a mim de que não daria. O Lula entregou a Transpetro, um camarada chamado Sérgio Machado, para roubar para o Renan Calheiros e para o Romero Jucá. Sérgio Machado, Transpetro. O Lula entregou ao Gedel Vieira Lima, lembra daquelas malas de 51 milhões de reais? 51 milhões de reais nas malas. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? A Polícia Federal apropriou-se de volta, não sei se já devolveu para o governo, mas foi expropriado. O que eu estou querendo dizer, de novo, o Lula deu o Ministério da Integração Nacional, o Projeto São Francisco, o ministério que eu ocupei para o Gedel roubar.
Depois a Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica para o Gedel. Sim, mas está falando mal do Lula? Não, meu irmão, sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Com o mesmo Gedel Vieira Lima. Sabe com quem ele está hoje em Alagoas? Com o mesmo Renan Calheiros. O Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação para o cidadão chamado Eunício Oliveira, que foi presidente do Senado, líder do MDB, que liderou o golpe contra a Dilma. O Lula deu esse R$1 bilhão, o nome da empresa é Manchester, e sabe com quem que o Lula está hoje no Ceará, numa aliança com o PT do Ceará? Com este mesmo ladrão. E assim, é o ladrão do bem, porque se a gente denuncia isso, parece assim que eu estou fazendo o serviço do Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro é uma tragédia, mas ele não desceu de Marte. Bolsonaro é um corrupto. Quem disse isso a vida inteira fui eu, mas ele não desceu de Marte, ele não caiu de paraquedas na presidência da República. Por quê que o nosso povo, 70% do povo amado do Brasil, o povo amado, o meu povo, votou no Bolsonaro aqui em São Paulo? Sabe, quase 70% no Rio. Quase 70% no Rio Grande do Sul, no Sul todo, no Norte, no Centro-Oeste. Então o nosso povo todo virou gado, nosso povo todo virou fascista, não, nosso povo votou revoltado. Te lembra disso, meu irmão? Voltou revoltado com a devastadora crise econômica e com a generalizada corrupção que o Lula patrocinou lá e com quem está agarrado hoje. E não aprendeu absolutamente nada, Igor. E aí ficam zangados comigo. Ficam muito zangados comigo, como se eu não tivesse direito de me apresentar no debate, porque eu não sou ladrão. Agora, só o que faltava, eu sou obrigado a escolher qual é o meu ladrão do bem. Não conte comigo para isso. Se você quiser ensinar para o seu filho que roubar compensa, não vote em mim. Tem realmente uma galera dizendo que por você não estar com o Lula... Eu tô com o Bolsonaro. Você tá com o Bolsonaro. Pronto. Tem uma galera te chamando de bolsonarista, inclusive. Então, é isso. Até por causa do cochicho lá no... Tu sabe o que foi o cochicho? Tu acha mesmo que eu vou conversar com o Bolsonaro na frente das câmeras? Percebe? O Bolsonaro me perguntou como era o nome do tal padre. E eu botei a mão aqui pro padre não ver, porque tava ele do meu lado e o Bolsonaro do outro. Eu disse, padre Pokémon. Não, padre Kelmon. Tô brincando. Padre Kelmon. Foi isso. Agora, repare, neste momento, o Michel Temer está fazendo um leve trás entre o Lula e o Bolsonaro, para o Lula anistiar o Bolsonaro de todos os monstruosos crimes que o Bolsonaro cometeu. E a imprensa perguntou pro Lula e ele não desmentiu. E eu é que sou, cara... Veja, eu assinei 3 pedidos de impeachment do Bolsonaro. O Lula, nenhum. Eu fui para Paulista com meus adversários, MBL, sabe, não sei quem e tal, Fernando Holliday, inimigos. Mas fui lá por quê? Porque a gente precisava interromper o mandato do Bolsonaro pelos crimes. O Lula mandou a turma dele me agredir fisicamente. Vê na internet aí, Ciro Gomes agredido na Paulista. Depois fui de novo na Paulista. O Lula não pisou em nenhum ato contra o Bolsonaro. Sabe a emenda do relator, essa roubalheira do orçamento secreto? O voto que garantiu essa emenda é de um senador do PT que faz o que o Lula manda. É o senador de Sergipe, que eu não lembro o nome. Pesquisa aí. Senador de Sergipe. Sabe a emenda, o orçamento secreto? Não, o orçamento secreto não. O socorro emergencial de R$600, não sei o que e tal. O voto decisivo foi do PT para salvar o Bolsonaro. Por quê? Porque com o Bolsonaro virou a Geni. Agora basta você esculhambar o Bolsonaro, tá todo mundo absolvido de tudo. Então o Gedel agora está pedindo voto útil. Junto com Caetano Veloso, meu queridíssimo Caetano Veloso, de que eu continuarei sendo fã, mas ficando em 2 baianos, entendeu? Pedindo voto útil. O Gedel, o homem dos 51 milhões de reais, e eu sou o cara perseguido porque não tenho direito de participar do debate e de falar a verdade. Então chegamos a esse ponto no Brasil. Se eu estiver mentindo, a minha candidatura será retirada agora. Tá na hora? Petista fanático. Liga aqui pro Flow, não vai entrar ali o negócio daqui a pouco? Dá pra diga assim, mentiu em tal coisa. Eu retiro a candidatura agora aqui. O lance do... Ô Lula, manda aí um petista fanático teu descobrir qual mentira eu fiz. O lance do voto... Eu te conheço, camarada. O lance do voto útil pra mim é... Eu sou contra esse lance de pensar dessa maneira, porque pra mim parece mesmo escolher alguém... Você não tá votando em alguém que te representa, você não tá votando em ideais, você não tá votando em nada, você tá votando contra alguém. Então veja, vamos pegar esse assunto moral, que nem é o mais grave, sendo gravíssimo, mas vamos pegar a corrupção. Se o critério de que o político corrupto não deveria merecer um voto foi um critério relevante para 25%, 30% da população, se você vota no seu corrupto do bem para derrotar o corrupto do mal, você vai dar uma representação que vai dizer o seguinte, que quem é contra a corrupção só tem 5%. E aí você fode o país, desculpa aqui a expressão, você ferra com o país.
Esse é o que eles querem fazer. Por quê? Porque o Lula não aguenta a pancadaria moral em cima dele. E os números econômicos ele também não aguenta. Sabe o que ele faz? É uma grande fraude. Ele pega os 4 anos do primeiro mandato, esquece. Pega os 4 anos do segundo mandato, onde os preços dos produtos brasileiros lá fora bombaram, e ele expandiu o crediário e tal, e pega só esse número. E apaga da cabeça do povo a memória do governo Dilma, que teve 2 mandatos postos por ele. Quem era a Dilma? Quem era a Dilma? Agora, ou é verdade ou é mentira que o Brasil, pela primeira vez na história, derrubou a economia 7% em 2 anos. Nunca houve isso na história do Brasil, Igor. E quem fez isso? O PT. E o Lula apaga tudo. E eu tenho um livro com números, com fonte, e tá aqui eu mostro que o crescimento econômico do período que o PT mandou no Brasil foi igualzinho do Fernando Henrique, um pouquinho maior, 2,5% para 2,6%. O que aconteceu nesse período aí? Obrigado, irmão. Já que a gente estava falando dos bancos aí, que eu fiquei curioso. O que aconteceu para a gente realmente ter um monte de banco que desapareceu? Veja, o Banco Central foi apropriado pelo cartel. E no cartel entraram o Banco do Brasil e eles começaram a ter muita dificuldade operacional. Como que ele apropriou, que esse cartel apropriou-se do Vamos Banco pegar Central? aqui, o Silvio Santos tinha um banco. Tá. Então, era América do Sul o nome? Não, Bamerinos não, Bamerinos é lá do Paraná. Acho que era Banco América do Sul. De repente, entre emprestar e pedir emprestado, começou a ter prejuízo. O que é que o Lula faz? Pega o Banco do Brasil e manda comprar superfaturado o plano. E aqui no Brasil é assim, lucro é particular, prejuízo é espetado nas costas do povo. E só eu denuncio. Você acha que eles vão gostar de eu ter dito essa história aqui? Examine no Google. Vá na internet. E esse dinheiro, meu irmão, foi todo tirado do povo brasileiro. Eu tenho um número. É uma coisa chocante. Em 2003, o Brasil tinha uma dívida. Ah, dívida é assunto de economista. Não, irmão. Dívida é paga com dinheiro que vai para a escola ou não vai. Vai para a polícia ou não vai. Vai para a saúde ou não vai. Vai para a estrada ou não vai. Vai para o emprego ou não vai. É isso, é o mesmo cofre. Pois bem, a dívida quando o Lula tomou posse era 600 bilhões de reais. Já parecia ser uma coisa complicada. Hoje, meu irmão, a dívida é de 7 trilhões e 500 bilhões de reais, só que no período, você vê que o modelo é o mesmo, do Lula para cá para o Bolsonaro, o Brasil pagou 7 trilhões de reais de juro. E continua com 7 Você está me trilhões. entendendo? Era 600, pagamos 7 trilhões de juros e estamos devendo 7 trilhões. Eu botei isso no manifesto hoje. Fura meu olho com um jornal que tenha registrado esse número. Olha o que eu estou dizendo. Vou renunciar à candidatura, fura meu olho. Pode furar meu olho. Um jornal sequer mostrou que eu disse que a dívida era 600 bilhões, nós pagamos 7 trilhões de juros no período Lula-Bolsonaro, o modelo rigorosamente o mesmo, câmbio flutuante, primário, meta de inflação. É o modelo, que foi o Fernando Henrique que montou, que é esse sistema de transferir renda da produção, do trabalho, do salário, da renda do povo, da saúde do povo, da educação do povo, para meia dúzia de banqueiros. E os banqueiros compraram o processo político. Então essa briga Bolsonaro-Lula é só pelo adjetivo. Então vamos falar vamos lá, Ciro presidente. Como é que quebra isso, cara? Veja, primeiro, se eu for eleito, é porque eu terei produzido uma revolução no Brasil. Pelo voto, em paz, sem violência, porque mataram um bolsonarista anteontem em Santa Catarina, mataram um lulista no Ceará agora. E tá aí, só vai pra manchete o lulista que mataram. Porque, de novo, nós temos o assassino do bem e o assassino do mal. Esse fascismo tá ganhando a eleição no Brasil. Eu sei muito bem a diferença do Lula pro Bolsonaro. Sabe, se for para tomar uma cerveja, eu prefiro tomar com o Lula. Ok, eu estou falando de problemas reais que nós estamos discutindo para resolver o problema. É para isso que serve uma campanha política. A gente diz por que é diferente do outro e pede a preferência do eleitor. Senão, por que eu vou ficar aqui? Senão o Padre Kelmon, que acha que o Bolsonaro é uma maravilha, eu sei o que ele está fazendo lá. Eu acho o Bolsonaro uma tragédia de corrupção e de comprometimento com o sistema político, o sistema econômico trágico, e acho que o Lula é uma tragédia que nós vamos premiar com a impunidade, mostrando para nossos filhos que roubar não é pecado se for o ladrão do bem, né, o corrupto do bem, que é essa maluquice que está acontecendo no Brasil. Então veja, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou manter viva a força popular que me elegeu. Como é que eu vou fazer isso? São algumas providências práticas, estão todas aqui estudadas, eu vou ser breve, mas me questione. Não deixa eu sair daqui com lambança, que vou fazer casa, comida, roupa lavada para todo mundo, que isso é mentira. Então, a primeira providência, eu vou criar um programa de renda mínima,
com status de direito previdenciário escrito na Constituição para acabar com essa história de Bolsa isso, Bolsa Família, é do Bolsonaro, é do Lula e tal. Isso tem que ser um direito previdenciário. Dá para um presidente fazer isso? Depende de outros caras para fazer isso. Eu vou dizer primeiro o que eu vou fazer, depois você pergunta de depender dos outros caras. Mas a primeira pergunta, desculpa, é de onde vem o dinheiro. Tá certo? Sempre é. Então veja. Inclusive está aqui anotado. Então veja lá. Primeiro é um programa de renda mínima que é o seguinte, R$ 417 é a faixa da linha de pobreza. Todo brasileiro que dentro de um domicílio ganhar menos de R$ 417 terá uma complementação de renda até R$ 418. Então vamos fazer um exemplo prático. Você é um assalariado de salário mínimo, ganha 1.200, mas tem 3 pessoas em casa, a mulher e 2 filhos. Então 1.200 dividido por 4, você na verdade tem 300 por cabeça. Para 417, dá 117 vezes 4, aqui está a complementação que o governo vai fazer. De onde vem o dinheiro? Vem do BPC, isso custa 380 bilhões de reais. BPC, que é benefício de prestação continuada, orçamento da aposentadoria rural, já existe, vou consolidar tudo isso. A transferência de renda do Bolsa Família antigo, que atingia 11 milhões de famílias, e do Auxílio Brasil, que o Bolsonaro fala que atinge 18 milhões de famílias, esse programa meu atinge 24 milhões e 300 mil famílias. São 100% das famílias abaixo da linha de pobreza no Brasil. E, por fim, falta 80 bi. Então, eu só tenho 300 bilhões dos 380 que eu preciso. Vou propor, estou dizendo aqui, por isso que a banqueirada quer ver o Satanás na presidência da República e não quer me ver lá. Um imposto sobre grandes fortunas de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que 20 milhões de reais. Informação para o brasileiro, só 58 mil brasileiros na pessoa física têm mais de 20 milhões de reais no Brasil. Ou seja, em 212 milhões de habitantes, esse imposto só vai cobrar de 58 mil pessoas. Tamanha é a selvageria e o egoísmo desse sistemão que comprou Lula, PT, Bolsonaro e todos juntos aí. E eu quero derrotá-los. Você sabe que tem uma galera que tá achando que vai... Uma galera que ganha, sei lá, 15 mil reais por mês, que tá achando que Mas isso é tudo terrorismo do sistema financeiro, dos poderosos, porque eles dão as cartas. Compraram a política e compraram o sistema de comunicação do Brasil. Por isso que um flow como esse é fundamental. Percebe? Eu não tenho a oportunidade de dizer isso. Eu vou para uma coisa que está tudo escrito. O cara devia me dizer, mas isso não vai causar fuga de capitais? Não. Aí o cara aqui conhece o ramo. Para você fugir, você tem que mudar real para dólar, porque o real não vale nada lá fora. Para você mudar real para o dólar, existe um imposto chamado IOF, que hoje é 0,38. Eu calibro ele para 0,51. Pronto, acabou. O capital ou paga 0,51 ou paga 0,50. Morre aqui com os 80 bilhões e cada super rico no Brasil, Igor, vai emancipar da miséria e da fome. Olha aqui, cara. 33 milhões de brasileiros não comeram nada hoje. 125 milhões de brasileiros não fizeram as 3 refeições hoje. Só 1 de cada 4 crianças brasileiras, meu irmão, bota a mão na cabeça. Só 1 de cada 4 crianças fizeram 3 refeições hoje. E eu, com um super rico, eu tiro 871 super pobres da fome e da miséria. Faço isso de olho fechado. E aí o que eu faço? Mantenho a força popular que me elegeu ativa. Aí você me perguntou, e como é que faz para os caras passarem? Isso aqui não precisa muita coisa, não. É uma emenda à Constituição que simplesmente ninguém fica contra. Nós tivemos o exemplo agora. Quem é que vai ficar contra eu anunciar como presidente da República que estou cumprindo uma promessa que fiz na eleição de garantir R$1.000 de renda média por domicílio e emancipando a miséria e a pobreza? Eu quero ver um deputado votar contra. Não fica contra, é verdade. Então é simples assim. A questão aqui é a que senhor você quer servir. Percebe? Porque com isso aqui eu vou começar a tensionar o dinheirão de juros. Sabe quanto o Bolsonaro pagou, meu irmão, de juros nos últimos 12 meses para essa banqueirada à toa que quer me ver morto politicamente? 500 bilhões de reais. Sabe o que o Brasil gastou nos mesmos 12 meses em educação, saúde, segurança, porto, estrada, aeroporto, não sei o que e tal? 300 bilhões de reais. Então a questão do Brasil não é falta de dinheiro. A questão do Brasil é que os poderosos do sistema tomaram orçamento. E é tudo para eles. 500 bi de juro, meu irmão. Não foi um centavo aqui para amortizar, para pagar dívida, não. Só juro. 500 bilhões de reais é R$500 bilhão. Como é que a gente adquiriu essa dívida para começar? Ora, juro não brinca não, rapaz. Se você tirar R$100 numa máquina hoje, se você, brasileiro, tirar R$100 numa máquina hoje e passar 5 anos para pagar, sabe quanto você fica devendo? 14 milhões de reais. Que isso? As pessoas não acreditam. Juro sobre juro não brinca.
Se eu tenho 300% de juro ao ano, meu irmão, no primeiro ano eu tiro 100, estou devendo 600, 500. 400% de juro, 100, mais 400%, 500 reais de 100 no ano. Só que 500 reais mais 300%, aí a bola de neve vai... Se eu tirar 100 reais numa máquina, no caixa automático, e passar 5 anos para pagar, no Brasil eu tenho devendo 14 milhões de reais. Picar o cartão de crédito no Brasil custa 350%, 400% ao ano. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 15% ao ano. A mesma bandeira. Visa, Mastercard, American Express e tal. Esse é o saque, é o assalto que comprou os políticos. Comprou o PT, comprou o Lula, comprou o Bolsonaro, que era um cara de fora do sistema, teve tudo na mão, jogou tudo fora, porque filho ladrão, filho corrupto. Aí o judiciário começa a ameaçar, o cara, opa... Quero a reeleição, eu tinha prometido que não queria, eu também abro mão da reeleição para ninguém pegar aqui, sabe? Então, eu te disse a primeira providência, mas tem a segunda. A segunda providência, meu irmão, é chamar 66 milhões e você vai ver que o inimigo é sempre o mesmo. 66 milhões e 600 mil brasileiros que estão endividados no SPC, sabe qual é a dívida média desse povo? 4 mil reais. Sabe quanto é o desconto se eu fizer um leilão dizendo que vou refinanciar o saldo? Sabe quanto é? 90%. 90% de 4 mil dá 3.600. Sabe quanto é que sobra de dívida média por cabeça? 400 reais, meu irmão. E se eu dividir 400 reais em 10 vezes, eu estou falando de 40 reais. Se eu botar 20 vezes, eu estou falando de 20 reais por mês a prestação para permitir a todos os brasileiros limpar o nome do SPC. O Lula está prometendo isso agora. Prometeu, mas como sempre, copiou o meu projeto e está enganando as pessoas. Quando você vai ler, e eu vou ler. Quando você vai ler, não é o meu projeto. Ele está prometendo apenas para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos e apenas para os endividados nas tarifas públicas de telefone, energia e água. Eu estou propondo tudo. Todas as dívidas, cartão de crédito, cheque especial, crediário, tudo. Não é isso que parece quando eu ouço mentindo. Rapaz, o Lula é um grande mentiroso. Virou um grande mentiroso mesmo. É uma coisa que eu não digo com nenhum prazer. Nenhum prazer. Veja se eu estou tendo razão, vá lá no programa do PT e veja se a proposta que ele está fazendo parece com a minha. Mas eu estou dizendo aqui, como é que eu faço? Eu faço um leilão reverso. O que é isso? Eu digo, atenção crediaristas, Casa Bahia, Ricardo Elétrico, que já papocou, quem me dá o maior desconto? Sabe o que está acontecendo? Entre de novo no Google, leilão do Serasa, 90% de desconto. 90%. Aí eu pego os 10% e pego o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, boto um juro para o banco ganhar dinheiro, só que eu vou trocar juro de 500% criminoso por um juro de 20%, 25% ao ano, e aí eu limpo a honra, sabe, a dignidade das mulheres. 80 de cada 100 mulheres no Brasil estão super endividadas. 77 de cada 100 homens brasileiros estão super endividados, cada um se sentindo humilhado, como se fosse o responsável por essas coisas. Vai ver se eu consigo dizer isso na televisão. Não consigo. Mas quer mais? E aí, não vão cair tudo de novo se você limpar o nome? Não, eu vou resolver a parada como? Olha aí de novo o mesmo inimigo surgindo. Eu vou copiar uma lei da Inglaterra, porque aqui não invento, eu digo o autor. Eu vou pegar uma lei da Inglaterra que diz o seguinte: quem tomou 100 reais e pagou 2 vezes isso, ou seja, 200, está quitado por lei. Porque no Brasil é assim, você faz um crediário de 400 reais para tirar um micro-ondas, aí cortam a sua luz, você tem que pagar a luz para restaurar a luz, perde a prestação da Casa Bahia, quando vai ver, tinha pago 200, está devendo 600 mil reais. Por quê? Porque é uma nova escravidão, é esse mesmo sistema financeiro de novo. É o câncer do Brasil, que comprou a política. O PT se vendeu para o sistema financeiro, o Bolsonaro é vendido para o sistema financeiro. E isso é o que está em jogo no Brasil. Então querem me punir? Punam, mas eu vou contar a verdade porque eu não tenho rabo de palha. Sobre o lance da dívida que você falou. Tem mais, política de incremento do salário mínimo. Deixa eu dizer para o povo brasileiro, o Brasil é a economia mais rica das Américas, do México para baixo. Hoje nós temos o pior salário mínimo das Américas, só ganhamos do da Venezuela. A economia mais rica paga o salário mínimo. Só vê, R$ 1.200 é o salário mínimo brasileiro. No Uruguai, que é menor do que o Ceará, paga R$ 2.500 de salário mínimo. Percebe? Para quê? Para gerar excedente, para pagar juro.